Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Giro Uni Andrade, o podcast oficial do Centro Universitário Campus de Andrade. Eu sou Júlia Barrichello e vou estar com você, conduzindo as nossas conversas, debates sobre o mercado de trabalho e o campo universitário, e muito mais. Para abrir essa primeira edição com chave de ouro, recebo aqui o nosso convidado muito especial, Leonardo Fará, coordenador do curso de Educação Física da Uni Andrade. O professor Leonardo é graduado em Educação Física, possui MBA em Gestão Empresarial, mestrado em Ciências, com atuação em Engenharia Biomédica e muito mais. Além da carreira acadêmica, ele é pesquisador, palestrante, empreendedor, com experiência em projetos que unem tecnologia, saúde, gestão e inovação. É coordenador do projeto Personal Empreendedor, diretor da Associação Paranaense de Personal Trainers e da Academia Brasileira de Personal Training, além de CEO da cardiomed.com.br. O nosso bate-papo será sobre a formação acadêmica, como ela pode abrir caminhos e aproximar o estudante do mercado de trabalho, explorando os desafios e as oportunidades dessa jornada. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo ao Giro Uni Andrade. Bom, muito obrigado. Mais surpresa ainda, pô, primeira edição já assim na cara. Então vamos embora, né? Feliz aí pelo convite. Que vocês tiverem para perguntar, pode perguntar. Se eu não souber a resposta, aí paciência. Professor Leonardo, quando falamos em educação física, muita gente ainda associa diretamente ao esporte. Como você costuma explicar a verdadeira dimensão dessa área? Putz, essa é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Porque a educação física, diferente de outras áreas, ela tem muito da experiência qual o acadêmico, né, futuro profissional, mas também o que a sociedade ela enxerga da profissão. Então, durante muitos anos, a educação física ela vinha apenas da parte da educação física escolar. Aí passou um tempo, aí já começou a ter a parte da academia. Então, dissociou um pouco da escola, mas associou um pouco mais à academia. Só que em ambas as situações, o que tinha por trás era o esporte, porque boa parte da sua influência ela vinha do treinamento físico dos militares. Isso você vai estudar as escolas dos movimentos ginásticos no mundo, escola da Alemanha, da França, da Inglaterra, todas elas têm esse berço mais militarista com relação à disciplina, a própria cultura física, a exposição do corpo. Mas se eu for mais lá atrás ainda, falar de alguns filósofos, você vai ver que a cultura do corpo, né? Tem um filósofo famoso aí que fala do corpo sã, mente sã, então você via que a ideia de você explorar o máximo do teu corpo, ela data muito antes de Cristo, né? Da nossa era moderna, vamos chamar assim, mas não tinha esse nome educação física. Então, no meio a gente costuma brincar que a educação física ela é mais antiga que a medicina, porque primeiro você aprendeu a nadar, a caçar, a correr, a saltar. Engulam essa aí, ó. Professor, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a formação, como você enxerga a importância da formação acadêmica para quem deseja construir uma carreira sólida hoje? Bom, primeiro eu venho com a cabeça aberta, não venho fechado, eu sou da academia, gosto de musculação e eu vou estudar educação física porque eu quero ser personal trainer, instrutor de musculação. Não, quando você egressa ao longo da graduação, você vai se deparar com inúmeras outras vivências que vão colocar que a musculação ela é um recurso para tantas outras áreas, ela não é um fim em si mesmo. Imagine uma viagem daqui para o litoral, você pode ir rápido para chegar no teu destino, ou você pode curtir a viagem na Serra do Mar. A graduação na educação física curta essa viagem, não se feche para os novos conhecimentos, e ali eu tenho certeza que no primeiro semestre vai mudar a tua cabeça, segundo, terceiro. Quando você chegar no 8º período, prestes a se formar, você já vai ter uma ideia daquilo que você quer. Esse é o ponto que a gente quer chegar. A especialização ela sempre tem que acontecer posteriormente à graduação. Aqui na Uniandrade a gente foca sempre no intuito de aproveitar o máximo da generalidade que a educação física procura. Procura nem tanto, né, mas que ela te oferece. Por que isso? Porque não é nosso direito cercear o saber para você. Então,
quem tem que fazer essa decisão, e a gente está falando do teu futuro, da tua carreira profissional. Então, experimente o mercado, só assim você vai saber aquilo que você gosta, porque muitas vezes você gosta de musculação ou gosta de alguma prática esportiva, mas como hobby. Outra coisa é você ser um profissional e intervir profissionalmente, né, com essa modalidade ou tantas outras modalidades que existem. E falando de mercado de trabalho, quais as mudanças você percebeu nas exigências do mercado em relação à época da sua própria formação? Bom, na época da minha formação se falava que o treinamento de força focado no idoso estava começando. Então, tá falando aí, tem que falar a data mesmo. Mas assim, uns 20 anos, 25 anos atrás, a gente olhava para o futuro, para 2030, já tinha a projeção que o Brasil seria um país onde teria boa parte da população como pessoa idosa. E o tempo passa, na época a gente não. Até hoje, assim, você chega muito cedo na graduação, você não tem maturidade para refletir sobre isso. Você vive muito o hoje, o agora, aquilo os nossos braços alcançam. Então, às vezes, fica meio utópico você projetar um futuro que fala, cara, não, nada a ver, a gente não vai envelhecer. Então, esse é um conceito que a gente tem que trabalhar ao longo da graduação. Mas o que mudou? Mudou que algumas coisas elas não mudaram, elas permanecem as mesmas. Ou seja, o que é melhor para emagrecer? Se é treino aeróbio ou treino de força? Pô, meu pai na faculdade, na década de 70, ele já discutiu isso aí. Então, talvez hoje não seja esse o foco da discussão, mas é entender que por mais que eu goste de musculação, por mais que eu goste de natação, de surf, não importa o esporte ou a atividade física que você pratica, o importante é você praticar. E eu tenho, enquanto profissional, entender o que você gosta e adequar uma sessão de treino, um planejamento de treino focado naquilo que você gosta. Só assim a gente vai conseguir ter aderência. Não adianta nada você chegar e falar assim, nossa, você tem que fazer musculação porque é a musculação que vai resolver todos os problemas. Aí você fala, pô, cara, não gosto, é muito monótono, é chato. Então, a responsabilidade de quem? É do profissional adaptar a sua realidade, até porque falei, ao longo da graduação você vai se deparar com inúmeras práticas e maneiras de você exercer conceitualmente a mesma atividade, só que com modo ou modelos diferentes. Então, o que mudou? A sociedade hoje tem muito mais acesso à informação. Então, a sociedade hoje mais esclarecida, ela sabe que ela precisa manter uma qualidade de vida, ou seja, combater o sedentarismo, então ela não pode ter um comportamento sedentário, mas ela também tem que ajustar a alimentação para poder envelhecer com saúde. Não adianta nada a gente envelhecer. A gente começou a envelhecer mais a partir do momento que começou a lavar as mãos, quando inventou a penicilina, a gente deu mais um salto, só que a gente estava envelhecendo, mas ocioso e sem condição, dependendo de outros. Hoje, a gente já tem condição de envelhecer, chegar com seus 70, 80, 90 anos, não dependendo de terceiros. E eu pergunto para qualquer um, desafio qualquer um, chega para os seus avós, bisavós ou até mesmo os seus pais e pergunte se eles querem ser dependentes na vida adulta. Pergunte, porque o que é dependência, para ser bem claro? É tuas necessidades depender de outro para limpar. É organizar toda a sistemática dentro da tua vida diária com segurança para evitar problema. Aí esse é um trabalho legal que a educação física faz junto com a fisioterapia também. Então, é mais uma modernidade, porque até um tempo atrás, cada um no seu canto, hoje se fala muito em atuação multiprofissional. Então, pensando numa resposta, não tem uma resposta fácil, direta, objetiva, Sim. mas grande diferença é isso. E pensando no cenário atual hoje, quais são as oportunidades mais promissoras para quem está se formando agora em educação física, você acha? Respire, aprenda lá ciclo de Krebs, mecanismo da respiração celular,
transporte de oxigênio, mitocôndria. Isso aí eu só estou fazendo pegadinha pro pessoal aí que tá estudando para ver se eles estão safos no entendimento. Mas o que precisa mesmo? Bom, boa parte, isso aqui na Uniandrade, a gente já sai com quase 90%, 95% dos acadêmicos empregados, porque hoje, graças a Deus, todos os nossos acadêmicos ou eles estão estagiando ou com algum emprego que traz a remuneração, e isso faz com que, se é um emprego que não é na área de educação física, ele consegue exercer a prática dele de forma muito mais autônoma, liberal. O profissional que está na academia, ele já começa a vivenciar academia ou em outros ambientes que precisam do profissional de educação física. Ele já está ali no meio, então a chance dele ser efetivado pós a graduação aumenta. Por quê? Porque tem muita oferta de estágio e precisa de muita demanda de professor, porque tem muita procura para esses espaços para realização de prática de atividade física. E eu não vou me fechar apenas nas academias, mas é só observar a quantidade de pessoas se exercitando nos parques. Então eu falo assim, é legal as pessoas terem uma vida ativa? Claro que é. Mas se você tiver auxílio, uma orientação, mínimo que seja de um profissional, a tua performance, teu rendimento, ele vai melhorar. Tua qualidade de vida vai melhorar. O risco de se lesionar ou de fazer alguma coisa errada, ela minimiza. Então, espaço tem. O que muitas vezes, mas isso não é uma questão apenas da educação física, acho que é uma questão cultural do latino-americano, de querer as coisas tudo para ontem. Planeje tua carreira para daqui a 5 anos, aonde você quer estar. Porque é uma ilusão eu sair da graduação e já ganhar 10, 15 mil reais por mês. Isso aí é ilusão. Não vou dizer que não pode acontecer, porque sempre tem a exceção, mas a gente está falando de 0,001% que pode acontecer isso. O que é normal acontecer é, você sai da graduação e está estagiado, teu salário quase que dobra. Cara, vamos colocar na matemática, você está ganhando R$1.000 como estagiário. Da noite para o dia, você dobra o teu salário, você está ganhando R$2.000. Uma pessoa que até então tinha despesa de transporte, alimentação, todo aquele horário, né, reservado para estudo, transporte, mensalidade, tem que pagar. De repente fala, pô, eu não vou ter tudo isso, vou ter mais horas sobrando e ainda vai dobrar. Nossa, mas não se acomode nisso, porque a vida passa e você começa a acumular conta. E aí, quando você vai acumulando a conta, você começa a ter a responsabilidade, daí engata num relacionamento, daí constitui família, e você percebe que essa remuneração é pouca. Então já planeja a sua carreira pensando que no futuro você também quer constituir uma família. Por mais que hoje você esteja solteiro, querendo balada, isso e aquilo, que eu acredito que aluno do último período, principalmente, tua cabeça já está focada no mercado de trabalho e em ganhar dinheiro. E está tudo certo, não tem pecado nenhum em querer ganhar dinheiro. Mas cumpra todas essas etapas. Tá? Essa é a dica. E qual é o papel da universidade nessa ponte entre a formação e a empregabilidade? É não atrapalhar você, estudante. Essa é a resposta. Por que não atrapalhar? Se fosse há 20 anos atrás, seria muito mais fácil. Morar com os pais, custo de vida era diferente, não tinha tanta oferta de faculdade, mas você não precisava trabalhar. Hoje você precisa trabalhar, você precisa estagiar, você precisa honrar com seus compromissos. Então, o custo de vida, pensando numa formação a nível superior, ela ficou muito mais elevada. Então, para você concluir isso, você tem que ser um herói batalhador e tem que estar convicto que é isso mesmo que você quer. Venceu isso, e eu vou te falar, cada final de semestre, para realizar a rematrícula é uma luta, porque você tem isso intrínseco em você, mas persevere. E o que a gente pode fazer é não te atrapalhar nesse processo, te auxiliar. Quando falo não te atrapalhar, é promover estágio, campos de estágio que você possa receber uma remuneração,
te indicar para trabalhos que você vai ter uma remuneração, por mais que é pontual, mas trabalho de staff, em evento, corrida, tem tanta atividade que você pode ter uma remuneração que às vezes, né, 50, 100 reais no fim de semana. Eu estava na graduação, a gente fazia curso de arbitragem no basquete, no futsal e tudo mais, e de repente, fim de semana, estava arbitrando e ganhando um dinheirinho. Aquele dinheirinho, na época, era para bancar o fim de semana. Mas hoje, né, com família e tudo mais, o dinheiro já tem outro destino. Mas pense dessa forma. Crie possibilidades de você ter remuneração. Isso é fundamental. A gente, por mais que a gente viva num país onde tem muita ajuda, muito auxílio, mas a gente vive também nesse país que é capitalista. E eu não estou fazendo nenhuma apologia, nem a favor nem contra a modelos de ideologia, mas sim é o cenário que a gente tem. A gente precisa ter dinheiro para poder sobreviver e também viver. Não é só sobreviver. Isso passa, depois piora, mas passa. Piora por quê? Porque daí a gente constitui família, aumenta os boletos, mas aí a gente tem que estar nessa engrenagem, trabalhando, refletindo, e assim, não dependendo sempre de terceiros, dependa sempre de você. Você que tem que ter essa motivação em querer procurar sempre mais. Porque a partir do momento que eu dependo a minha motivação para eu estar bem, você se torna escravo dessa pessoa. Então, por isso que eu falo, não atrapalhar. Sim. É isso. E como que você enxerga essa importância do estágio supervisionado? Então, a educação física ela é muito grande. Então, vamos pensar assim, ela se divide em duas formações, ou a licenciatura ou o bacharel. Que na Uniandrade a gente só oferta o bacharel. Então, a parte de escola, a gente não foca. Então, a gente foca em outras grandes áreas. Vamos pensar em core business. Toda empresa ela tem aquilo que é o coração da empresa. Então, você, enquanto profissional de educação física, você tem 6 core business. Então, é muito coração, né, para uma profissão. Então, você tem a licenciatura, então vamos tirar. Mas você tem a área de esporte, performance, que é uma área de estudo totalmente diferente se você for querer trabalhar com um idoso. Mas o idoso é atleta. Mas não é o caso que a gente está vendo. Por quê? Porque se eu quero trabalhar com idoso, a gente está focado em quê? Qualidade de vida, né? Saúde, bem-estar, que eu acho que hoje é a grande vedete da área da saúde como um todo, é o tal do wellness, que é a busca pelo bem-estar. Mas o bem-estar, para mim, pode não ser o bem-estar para você. Então, antes do bem-estar conceitualmente, o que é bem-estar? Porra, bem filosófico, né? Mas é porque é filosófico. A resposta é qual é a verdade que está por trás do bem-estar? Porque eu não tenho bem-estar só com exercício, tenho bem-estar saindo com meus amigos, socializando, isso é bem-estar. Mas daí quando eu olho o pano de fundo, eu falo, mas esse está com um comportamento de risco, você está bebendo, está comendo tudo errado. Então não pode ter esse contrassenso. Então a gente falou da licenciatura, da performance, né, buscando rendimento, saúde, qualidade de vida, bem-estar, fitness e academia, aquela coisa de estar em forma, né, bem workout, assim. A galera fica doente e não consegue ficar sem treinar. Tem gente que entende que bem-estar é isso, e tá tudo bem. O que eu não posso é misturar, querer impor esse conceito de bem-estar para todo mundo. Eu tenho lazer e recreação, que eu também posso trabalhar. Trabalhar em navio, maravilha. Tem aluno que fala inglês, tem curso, é capacitado com lazer e recreação, ele fica uma temporada de navio aí fazendo cruzeiro e trabalhando com recreação a bordo, ganhando em dólar, ou ganhando em hotel, final do ano, né, nas férias. Tem um monte de distância, que precisa de profissional de educação física que trabalhe com recreação para entreter as famílias que vão passar as férias. Então é teu trabalho, mas as férias são dos outros. E você vai ser muito bem remunerado por isso. Então se capacite nisso. Mas eu não quero trabalhar com lazer e recreação. Aí eu vou te falar uma coisa. Você não precisa trabalhar com isso, mas aprenda as técnicas
de, de questões assim, pô, eu vou dar uma palestra, preciso de uma estratégia para quebrar o gelo da palestra. Cara, pode ter certeza que no curso de lazer e recreação, qualquer um que você vai fazer, você vai aprender alguma técnica, alguma brincadeira que você vai interagir com o público. Então comece a associar esses saberes de outras áreas, mesmo sendo da educação física, mas no esporte, na qualidade de vida e bem-estar, na performance, no fitness. Você precisa estar lidando com o ser humano. E digo mais, eu aposto, eu desafio qualquer um aqui a falar que educação física é só jogar bola. Desafio. E eu desafio qual é a profissão da saúde que tem mais tempo de permanência com o seu cliente. Duvido. O médico é uma vez ou outra quando você está mal. Eu estou fazendo nutrição agora, mas a nutrição é a mesma coisa. Você vai no nutricionista quando? Quando precisa. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Você vai no psicólogo uma vez por semana. Não é assim? A educação física você tem a possibilidade de estar todo dia. Então, quem que tem mais proximidade com o teu público? Somos nós. Por isso que o último item do core business é a gestão. A gestão é de pessoas, gestão de equipes, gestão de academia, gestão de clube, a gestão de você gerir a tua carreira. E o que é a gestão nisso? Cara, você vai trabalhar qualquer área da educação física, você tem que ter uma planilha, você tem que ter números, você tem que gerenciar todo o funcionamento baseado em cima desses números. Então, trazendo para a área. Você vai montar um treino, você precisa avaliar a pessoa. A avaliação ela vai te dar todas as métricas para você tomar a decisão, para prescrever e planejar o melhor treinamento para aquela determinada pessoa. Isso é gestão. Então, por isso que não é uma área simples quando fala educação física, ela é complexa. Temos uma dúvida da plateia. Em educação física, quando você fala sobre core business, o que você está querendo dizer com isso? Core no sentido de centro, coração. É o que dali vai ramificar para outras áreas, nesse sentido. Então, é o que está no cerne da educação física. Falando em educação física, se eu já estou no core business, educação física, mas eu atuo com performance. Aí eu mudo, então a performance já se torna o centro. Aí a performance eu posso ser um preparador físico, um fisiologista, um analista de desempenho, então ela muda. Mas o background, a educação física é uma, por isso que ela tem que ser generalista. Então a gente brinca, o profissional de educação física ele sai da faculdade vendendo de alfinete a foguete. Mas daí quando ele começa a caminhar a trajetória profissional dele, falou, eu vou trabalhar com gestante, cara, um outro público. Qual que é o perfil da gestante? Qual que é a forma que a gestante se comunica? Quem que são as pessoas que a trabalham ao longo da gestação? Pô, quem que é a obstetra, ginecologista, quem que é, sei lá, fisioterapeuta, nutricionista? Então o profissional de educação física ele muda o core porque background é o mesmo, mas aí o core é exercício físico para gestante. Então essa é a intenção de você ir se especializando. Isso é com o tempo. Obrigado, plateia. Hoje se fala muito das soft skills, né? E quais habilidades sociais você considera indispensáveis para os futuros profissionais? Olha, pessoal, mau humor não cabe. Tá? Mau humor você pode estar com todos os problemas, teu cliente. E assim, acho que isso aí não é nenhuma questão da educação física. Isso aí, qualquer negócio que você for trabalhar, você tem que dar o teu melhor. Naquele momento ali não vai mudar o fato de você estar com um problema, mas teu cliente ali, a pessoa que você vai se relacionar, ela está ali porque ela quer resolver alguma situação. Então, esteja presente ali. Então, simpatia, né? Vamos falar assim, bom humor. Aí vamos falar de empatia. Fala tanto em empatia. Então você tem que ser empático. Você tem que ser muito mais ouvinte. E isso é uma das questões quando a gente estuda, principalmente sobre a avaliação física, um dos processos da anamnese é você ter uma escuta ativa sem julgamento. Então não importa a história, o que ela faz, naquele momento você não está julgando
a pessoa, você está ouvindo. Então, acho que esse é um grande mal que a nossa sociedade hoje ela vive. Você tem poucas pessoas querendo ouvir e muita gente querendo falar. E aí, um monte de gente falando um monte de coisa, para acompanhar tudo não tem como. E se você trouxer isso para a tua lida profissional, você não vai conseguir se adaptar para querer agradar todo mundo. Então, não gosto de dizer assim, você tem que colocar uma máscara e vestir um personagem. Não é isso que eu estou falando, mas é profissionalmente desenvolver técnicas para que você consiga atuar sem demonstrar. Mas eu te falo, pô, eu tenho cliente que eu atendo na clínica que eu falo coisas pessoais de dificuldade, porque você acaba criando um vínculo. Mas lembre, o momento ali não é para você falar, é para você ouvir. Mas num diálogo, mas espere esse momento. Sim. E muitas vezes os alunos se perguntam, né? Vale a pena investir tantos anos numa graduação? Como que você responderia esse questionamento? Putz, isso é uma pergunta que é a seguinte. Dependendo do curso, é o tipo de investimento que é impagável. Vou pegar um curso com medicina aí que você vai pagar, sei lá, 20 mil reais por mês, em, sei lá, 7 anos de formação, né? 5 de graduação, mais 2 de residência, mais livro, mais congresso, isso. É só fazer a matemática aí, 12 vezes 5, vezes 20 mil. Pô, tô falando, brincando aí, R$500.000, assim, ó, brincando. Chute baixo, bem baixo. Quando que você tem um retorno de investimento? Se você não tem um pai que é médico, que pode te apadrinhar para já te encaminhar. Você vai sofrer com residência e... Putz, como é que é o nome? Plantão. Vai ter que sofrer com plantão. 24 em 24, 24 horas, 36 horas, não sei como é que funciona. Mas vamos trazer para a educação física. Não é tão oneroso e você permite, ao longo da graduação, ter a remuneração de estágio que meio que dá uma equiparada. Hoje você consegue financiamento, você consegue, tem muito mais possibilidade, mas saiba que essa dívida você só vai prorrogar para depois da graduação. Mas lembre, na hora que você concluir a graduação, o teu salário também aumenta. Se você for muito bem planejado, você vai conseguir dar conta de honrar todos essa dívida que você adquiriu. E vale lembrar também que ensino superior é para poucos. Começa por aí, ensino superior não é para todo mundo. E tanto é que não é para todo mundo que veja quantas pessoas começam no primeiro período, quando vai para o segundo, metade já saiu. Ou porque não era aquilo que queria, ou porque achou que a faculdade era extensão do ensino médio. E aí entra naquela... Daí vai muito da maturidade, mas por outro lado você vê pessoas com 2, 3, indo para a terceira graduação, na educação física, o pessoal com mais idade, seus 35, 40 anos, na sua primeira graduação. Tem acadêmico que é o primeiro membro da família que vai ter acesso a um diploma universitário. Então isso tem muito peso. Então não dá para banalizar. Eu não sei ao certo o percentual, mas eu acredito que não chega a 12, 15% da população brasileira com título, né, universitário. Uhum. E que conselho você daria a um aluno que está iniciando na graduação agora e já pensa em se destacar no mercado de trabalho? Controle a ansiedade. Controle a ansiedade, porque, cara, na cabeça tudo funciona. Nossa, na minha cabeça eu tinha altos planos. Mas na hora que você começa a executar as dificuldades, as adversidades, elas vêm e isso é uma das coisas que nos gera frustração e deixa bem próximo de desistir. Então tenha a convicção daquilo que você quer fazer. Não estou incentivando a você a desistir, mas perseverar, o contrário. Porque é uma linha bem tênue entre
aquilo que é convicção daquilo que é teimosia. E aí você precisa de muito discernimento, e aí vem o papel fundamental de conversar com orientação pedagógica, com profissionais que estão há mais tempo no mercado, que é a figura do mentor, né? Você tem que ter vamos chamar assim, um padrinho de profissão. Isso é muito importante, que ele vai te ensinar alguns atalhos que vai te economizar muita dor de cabeça. Professor Leonardo, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar conosco tantas experiências e reflexões sobre a formação acadêmica e a aproximação do mercado de trabalho. Eu tenho certeza que essa conversa vai contribuir muito para quem quer continuar nessa trajetória da educação física. E você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Esse foi o Giro Uni Andrade, o podcast que conecta conhecimento, experiências e oportunidades. Continue acompanhando as próximas edições e os conteúdos da Uni Andrade. Até a próxima! Tchau, tchau, pessoal!